Só no particular o médico constrói algo que realmente é dele. E aí eu vou citar o JP agora, já que ele está participando aí da live. O JP, né, esse colega médico é oftalmo lá no Rio de Janeiro, recentemente mandou um depoimento pra gente, né? E aí, se tiver online aí, confirma aí pra gente, que ele fala o seguinte: cara, hoje eu trabalho somente nos meus negócios, só em clínicas que são minhas, onde eu sou sócio. E antes eu trabalhava em vários locais onde eu não era dono. Isso também não tem preço. O que acontece? Na maioria das vezes, indo pelo caminho tradicional, pelo caminho que a maioria vai, que eu também fui, que talvez você também esteja, já tenha passado por ele ou esteja nele, o que acontece? A gente acaba construindo uma mansão, é uma analogia que a gente faz aqui, a gente constrói mansão em terreno alugado. Às vezes a gente trabalha 10, 20 anos trabalhando para plano, trabalhando para os outros. Que eu não sei se você já parou para pensar. Eu não sei se alguém já lhe falou isso, mas preste atenção no que eu vou falar aqui agora, porque essa frase pode fazer você refletir e essa reflexão pode fazer você tomar uma decisão. E a decisão tem a ver com realmente priorizar o que é importante para você. Quando você trabalha para plano, os pacientes são do plano, não são seus. Quando a gente trabalha para plano, para clínica popular e até para o Estado, né, sendo servidor público, uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que os pacientes não são nossos. O paciente é do plano, o paciente é do dono da clínica, o paciente do Estado, não é nosso. Ou seja, de uma hora para outra você pode ficar sem nada. De uma hora para outra você pode receber um convite para deixar aquilo. De uma hora para outra você pode ser descredenciado do plano. De uma hora para outra o dono da clínica popular pode dizer: doutor, doutora, muito obrigado, mas a gente não precisa mais de você. Mas sim, eu sou concursado. No Estado eu tenho estabilidade. Olha, depois desse ano, uma coisa que cada vez mais fica presente, que eu recomendo que vocês tenham presente, é que estabilidade não existe. Eu posso dar dois motivos para falar isso, né, que são reais. Primeiro, pandemia. A pandemia, quem imaginou que a gente ficasse em lockdown? Quem imaginou que esse ano fosse acontecer tudo que está acontecendo? Ninguém nunca tinha imaginado isso. Então quem que me garante o que vai acontecer? Que vai ficar tudo bem ano que vem. Não dá. E se a gente entrar em crise, né, vários países mais desenvolvidos do que o Brasil já entraram em crise e servidores públicos tiveram que ser demitidos. Tá? Então não é porque você é servidor que você está garantido para o resto da vida, não. Eu não estou nem entrando no mérito de você não gostar do seu serviço, de você não ter as condições, de você não conseguir ajudar seus pacientes. Não estou nem entrando nesse mérito. Não estou entrando nesse mérito. Ou de você ser remunerado muito menos do que você poderia ser no seu consultório. Não vou entrar nesse mérito. O que eu estou falando é que de uma hora para outra as coisas podem mudar. O outro motivo é que hoje no Brasil já funciona, já está funcionando, já está em tramitação a lei de demissão voluntária para servidor público. Pergunta por que eu sei disso. Antes de eu entrar no serviço público, lá em 2000, eu entrei em 2013, larguei recentemente um vínculo público que eu tinha, e antes de entrar, em 2012, todo servidor público federal chegava à aposentadoria com o valor do salário dele integral, até 2012. Quando foi em 2012, a presidente Dilma mudou numa canetada isso. Simplesmente, quem entrou no serviço público a partir de 2013, como eu, pode ter um salário de carreira, né? Por exemplo, eu tenho uma carreira. Com doutorado, eu posso me aposentar com 30 mil reais hoje, mais ou menos. Né? Recentemente, uma colega médica aposentou com doutorado na Federal, com cerca de 30 mil reais de salário. Ela aposentou com integral, porque ela entrou antes de 2012, né? Afinal de contas, ela se aposentou agora. Mas eu, como entrei em 2013, depois de uma canetada da presidente, e que o Congresso aprovou, e que os senadores aprovaram, né, os deputados e senadores, a aposentadoria de quem entra no Serviço Público Federal de 2013 para cá, o teto é o teto do INSS. Então, mesmo que eu tenha doutorado, que eu tenha trabalhado 30 anos, que meu salário seja 30 mil reais por mês, quando eu for me aposentar, eu vou me aposentar com... Hoje é 5 mil reais o teto da Previdência. Então, assim, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Então, não é porque você é servidor público que você está garantido. Tá, não. O que acontece? O JP já tinha falado aqui antes na live, mas eu vou... A nossa marca mais importante é o nosso nome. É isso aí. Aluno do CVM, né? Um dos alunos, inclusive, que está tendo muito resultado. Entendeu isso? Entendeu que o seu maior ativo é o seu nome. Cada paciente que você encanta, que você fideliza, no seu consultório particular, no seu atendimento particular, ele vai te acompanhar para o resto da vida. Sabe por quê?
Porque a gente lida com o bem mais precioso do ser humano, com a vida, com a saúde. Imagina o obstetra que faz um parto. Por exemplo, o meu obstetra, o obstetra que fez o parto da minha filha, né? Se ele tivesse feito o CVM, se ele tivesse sido nosso aluno, ele seria... Eu saberia o nome dele, mas ele não fez o CVM. Ou ele não sabe lidar com os pacientes. E é por isso que eu não sei o nome dele. O médico, eu estou dando o exemplo do obstetra, mas qualquer médico que toca a vida de um ser humano, se ele faz isso com amor, com carinho, e tem técnica também, a gente te ensina isso, quando ele faz isso, ele ganha o paciente para sempre. Minha mãe, recentemente, um médico que... Para minha mãe tinha Deus e tinha um médico que operou ela, lá a gente é do Piauí, né? E esse médico recentemente morreu. Minha mãe ficou arrasada, porque esse médico para ela era quase um Deus, porque ele salvou a vida dela, para ela, né? E eu acho que salvou mesmo. Agora, se você pode salvar a vida do paciente, mas se você não atende ele bem, ele não vai lembrar de você, né? Eu não lembro do obstetra que fez o parto da minha filha. Eu poderia lembrar. Eu poderia, se ele tivesse tido um outro tipo de atendimento com a gente, um outro tipo de cuidado, um outro tipo de relacionamento. Então, quando você faz o seu dever de casa bem feito, né, isso tem a ver com o que a gente toda semana, com o que a gente todo dia está aqui distribuindo de forma gratuita para vocês. Comunicação, médico-paciente, relacionamento médico-paciente, gestão do consultório, um pré, um intra e um pós-consulta diferenciado, resumindo. Esse paciente vai ser fiel para o resto da sua vida. E mais, ele vai trazer novos pacientes.